Bruno Henrique é convocado a prestar depoimento. Lohan de volta ao time titular e reviravolta com Jorginho pode deixar jogador fora do Mundial de Clubes. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá aí de cantinho que taque o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoie o outro simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar firme e forte aí do Botafogo da Paraíba. E vamos continuar na sequência da Copa do Brasil. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, daqui a pouco a bola vai rolar. Flamengo prestes a enfrentar aí o Botafogo da Paraíba. Tem a vantagem de um empate para se classificar e continuar caminhando na Copa do Brasil. Só que o Flamengo vai para cima e deseja fazer um amplo resultado. Então o Flamengo, que terá algumas novidades aí no time principal. Felipe Luiz já sabe que não vai contar com alguns jogadores. E na falta desses jogadores, o Flamengo pretende colocar um time aí misto pela primeira vez junto. E a gente vai com tudo. Atualização sobre a provável escalação. Provável escalação, porque tudo pode mudar na hora do jogo. No último jogo, por exemplo, o Pedro estava de fora e começou como titular. Arrascaeta a gente tinha cravado que ele ia jogar, porque no último treino ele tinha treinado junto para os titular e não jogou. Então pode mudar na hora aí do jogo. E a provável escalação fica assim, ó. Começando aí com Matheus Cunha no gol, Varela na lateral direito, já é uma novidade. João Vitor e Danilo na zaga é outras novidades. Ayrton Lucas na lateral esquerda, novamente mais uma novidade. Everton Araújo e Gerson na volância. Everton Araújo, novidade. Aí no ataque, né? Jogando mais adiantado, servindo os companheiros. Arrascaeta no ataque, jogando pela ponta esquerda. Michael pela ponta direita. O Cebolinha, geralmente quem joga ali dessa forma é o Luiz Araújo. E o Pedro centralizado. Então o que vocês acharam dessa provável escalação? Filipinho tá ficando doido? Tem que ser isso mesmo? Hoje é jogo para poupar? E aí? Então a situação fica dessa forma, né? A Arrascaeta tá aí, a garotada não tá. Isso aí porque o Flamengo, olha só, o Flamengo tem, além do De La Cruz contundido, outros três atletas estão no departamento médico. O volante, Alan, e o Pulgar, e o atacante, Plata. Então o Flamengo ainda tem, já para o jogo de domingo, pensando no jogo de domingo, ele não vai poder contar com o Wesley suspenso e nem com o Gerson. Não, o Gerson volta e o Wesley vai estar suspenso. Ou seja, para esse jogo ele já tem algumas baixas, para o outro ele vai ter baixa também. Mas para o outro jogo talvez seja relacionado Pulgar, Alan e também o De La Cruz. Mas é mais provável que estejam aí aptos a jogo somente contra o Deportivo Táchira, jogo esse da Libertadores. Então o Flamengo tem uma sequência difícil aí, tá? Tem hoje um jogo que é mata-mata, importantíssimo vencer. Tem no domingo um confronto direto aí, não pela liderança, que mesmo o Flamengo ganhando vai ficar atrás do Palmeiras, mas vai reduzir a distância. Então um confronto entre os dois times que tem maior potencial para ser campeão brasileiro. E na outra semana tem um jogo importantíssimo que tem que vencer contra o Deportivo Táchira para classificar. E dependendo do resultado, pode ficar até em primeiro do grupo. Então o Flamengo tem que abrir o olho, já que está preparado, e venha quem vier. Meus amigos, novidades para a Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes, né? FIFA anuncia uma janela especial de inscrição entre 1º a 10 de junho de 2025, permitindo que os clubes registrem reforços contratados para disputar o Mundial de Clubes. A lista final de jogadores deve ser enviada até o dia 10 de junho. Também será possível substituir ou adicionar atletas durante o torneio entre os dias 27 de junho e os dias 3 de julho, desde que o clube esteja em um período de registro padrão. Então se a janela estiver aberta normalmente, o clube ainda pode contratar e levar o jogador lá para o Mundial. E aí só os clubes que foram até o final, né? Tomara que o nosso Mengão vá. Mas tem um detalhe aqui, essa janela hoje não é novidade para ninguém. Estou falando que é novidade aqui, mas na verdade não é novidade. A gente já tinha falado isso aqui, ó, um tempão. Só que antes era do dia 2 ao dia 10. Agora eles estenderam, aumentando um dia, vai ser pro dia 1, no dia 1º até o dia 10 de junho. Então melhora um bocadinho. Tinha que as possibilidades de contratar até 6 jogadores em caráter especial, para jogar 3 meses. Nomes como Roberto Firmino apareceram, Casimiro, Neymar
E por último aí Cristiano Ronaldo, parece que nenhum deles vai vingar. Tudo é muito difícil de acontecer, mas segue o baile. E outra novidade aí também é que surgiu uma notícia de última hora sobre o Jorginho, também sobre o Mundial. Por quê? Porque o Jorginho tem contrato até 30 de junho com o Arsenal. Existia a possibilidade de, no dia 27 ser a última partida dele lá, vai se despedir, da torcida, e o Arsenal liberaria ele como um acordo para que ele viesse para o Flamengo. Com isso aí, existe a possibilidade do Flamengo ter que pagar algumas luvas que ele tem a receber lá. Segundo o Mauro César Pereira, comentarista da Jovem Pan, disse o seguinte, que lá no Flamengo não existe esse consenso de que o Flamengo vai pagar essas luvas e que o jogador pode ficar para vir só depois do Super Mundial, ou seja, ele vai assinar com o Flamengo e vai vir só depois do Super Mundial para Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão e ficará fora do Mundial de Clubes. E muita gente, inclusive Felipe Luiz, queria contar com o jogador para o Mundial de Clubes, porque na imprensa e na maior parte, né, na mídia brasileira, youtubers, comenta-se que o Flamengo vai lá a passeio, mas internamente no Flamengo existe ali um burburinho, existe uma conversa de bastidores que o Flamengo quer chegar no Super Mundial de Clubes e até onde der, o mais longe possível. Se der para chegar às quartas de final, o Flamengo vai lutar por isso. Além da premiação, o Flamengo quer fazer bonito nesse primeiro Mundial de Clubes. Eles estão empenhados para isso. Ao contrário, muita gente fala que o Flamengo não devia nem se concentrar para isso, mas o Flamengo vai com tudo para conseguir ir mais longe. E não é fácil, tá? Já esse primeiro jogo aí já é um confronto difícil contra o Esperança. Depois tem o Chelsea, entre outros. Então não é fácil. Então as coisas devem ser meio complicadas e o Flamengo deve lutar por uma colocação melhor. As pessoas estão achando que ele vai lá só passear. Não vamos não. Nós vamos para trazer esse caneco. É difícil? Muito difícil. Mas é possível? Se você parar para pensar que os times europeus estão saindo de uma temporada, o time está cansado, coisa e tal, mesmo eles vão estar voltando, eles vão ter um período curto de férias e vão voltar das férias para jogar. Ou seja, para eles vai ser uma pré-temporada. O Flamengo pode aproveitar disso, porque está no meio tá no meio da temporada, já está embalado. Só que o Flamengo também não está tão embalado assim, né? Tá cheio de dúvidas, de questões. Aí tem as questões, aí muita gente fica criticando sobre o Felipe Luiz não colocar os jogadores da base para jogar. Talvez por esse momento turbulento aí, o Felipe Luiz não coloque para não queimar os próprios jogadores, porque jogadores mais novos costumam ser individuais. E isso aí acaba atrapalhando. Por quê? Porque eles vão querer resolver, vão errar, o time não vai correr por eles, vai ter o contra-ataque, o Flamengo pode perder. Então ele sabe que vai complicar a situação do jogador por ser jovem e do Flamengo na competição. Então por isso que às vezes ele repudia um pouco em colocar. Na última partida ele chamou o Matheus Gonçalves de anárquico, que quer dizer aquele jogador que joga para si, não obedece às ordens, né, que ele tem o seu estilo de jogo e ele joga daquela forma. Geralmente craque age assim, craque não age muito nos detalhes do técnico não. Jogadores que vão na técnica do técnico, jogadores técnicos. Jogador mais habilidoso, esses não, esses tem aquele pensamento e vai até o final. E é o tiro do Matheus Gonçalves, por isso que tem pouca oportunidade. Mas mudando da água pro vinho aí, continuando focado. Bruno Henrique é convocado a prestar depoimento. Meus amigos, essa notícia chegou aí pela manhã. O Jornal o Globo trouxe essa matéria e trouxe também uma matéria na qual diz que Bruno Henrique vai tentar aí, como é que fala? Tentar congelar, não. Tentar travar o processo, arquivar o processo. Bruno Henrique acredita, a defesa do Bruno Henrique acredita que pode arquivar o processo, porque é de praxe, é de comum que o jogador force o terceiro cartão amarelo. Então tomar o terceiro cartão amarelo não é crime. Isso aí não poderia ser indiciado por isso. Só que tem um detalhe aí, ele não foi indiciado por forçar o cartão e nem por, né, porque tomou o terceiro cartão amarelo. Mas ele foi indiciado porque ele teria ali confidenciado amigos e parentes e combinado para poder eles apostar e ser favorecido. Então é isso que está pegando para o Bruno Henrique. Seria até a princípio caso de polícia, mas parece que também nem é caso de polícia, é apenas ali a parte desportiva que ele teria que ficar afastado ou punido, quem sabe banido. Mas até então ele é inocente enquanto não for julgado. Mas essa história de que isso aí vai ser um álibi tanto, não cai bem não. Por quê? Porque ele não foi indiciado porque ele forçou o terceiro cartão amarelo, e sim porque ele combinou apostas. Isso que é legal.
E com isso aí, ele foi agora convocado a prestar depoimento. Olha só, de acordo com o jornal O Globo, o STJ convocou Bruno Henrique e outras testemunhas para uma audiência privada na próxima segunda-feira. O atacante do Flamengo é investigado por supostamente ter forçado um cartão amarelo em partida contra o Santos pelo Brasileirão de 2023, com o objetivo de beneficiar apostadores. Então o Globo, ele é bem enfático aí. Aí, olha só, provas encaminhadas pela Polícia Federal serão analisadas pelo STJD, que deve finalizar em breve um relatório sobre o caso. A partir disso, o órgão decidirá se apresentará denúncia ou arquivará o processo. Então, dependendo do que eles verem nessas provas aí, eles podem até arquivar e parar por aí o processo. Mas, se eles não entenderem dessa forma, que parece assim, a gente não é advogado, mas a gente conversa com aqui, conversa com outro ali, e é bem claro, tudo começou, não foi porque ele forçou o cartão amarelo, mas sim porque ele combinou com os parentes e com os amigos ali que ele iria tomar o terceiro cartão amarelo. Ele ia forçar o terceiro cartão amarelo porque assim ele ficaria suspenso de uma partida que não seria tão importante para ele voltar em outra quanto é importante. Todo jogador faz isso. O clube orienta o jogador a fazer isso para poder desfocar numa partida mais tranquila para vir para a partida principal ali mais importante. E ele, ao confidenciar isso aos amigos e colegas, ele acabou ali meio que sendo cúmplice de uma manipulação de resultados. Porque eles foram lá e apostaram alto, uma prática que não é legal, por isso que as casas de aposta viram aquilo e não viram com bons olhos. Logo aí, as próprias casas de aposta foram lá e fizeram a denúncia, porque falaram, esse movimento está fora do normal. Como é que alguém vai apostar tanto e ainda ganhar? Aí foram lutando uma coisa na outra. Então por isso que ele foi indiciado. E não porque ele forçou o terceiro cartão amarelo. Sim por ter combinado. Então isso que tá pegando. E vamos falar aí do Lohan. Lohan que foi relacionado para a partida. Como eu falei. Ele deve ser titular. Na provável escalação ele não está como titular. Então praticamente já está descartado. Mas a informação que a gente tem é de que ele está relacionado. Vai para o jogo. Pode entrar no segundo tempo e vai ter uma chance de ouro aí. Porque o que aconteceu? Ele não treinava direito, não se concentrava após os jogos, ia para casa, participava de festa, bebedeira. Isso não agradava o Filipe Luiz. Filipe Luiz não quer esse perfil de jogador, quer jogador comprometido e que principalmente seja obediente. Que ele fale com ele, ó, joga assim e assim. Então ele não pode ser anárquico, como ele falou do Matheus Gonçalves. E o Lohan fazia tudo isso. Botava o Lohan para jogar de meio, o Lohan aparecia lá como centroavante. Aí botava ele na ponta, aparecia lá de meia. E isso não agradava o Filipe Luiz. Então o Filipe Luiz escanteou. Ele chegou a ser negociado com o Zenit em cima da hora. A negociação foi travada porque o Zenit não assinou documentação, coisa e tal. O Flamengo resolveu não deixar o jogador viajar. Todo mundo lembra disso aí em janeiro. Ele voltou para o Flamengo, foi escanteado. O Filipe Luiz não ia mais utilizá-lo, só que ele teve um bom aproveitamento no Sub-20. Vem sendo importantíssimo lá. Então o Filipe Luiz convocou ele novamente para o time principal, para o time profissional. E vai dar uma nova chance para ele. Quem sabe agora essa chance ele não bote a cabeça no lugar e comece a jogar futebol, que ele tem muito talento e muita qualidade. Então esse foi o vídeo de hoje. Abençoado Fla. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedão no like, se inscreve. Tamo junto. Então, fui. Valeu, amigos. É nóis.